Hoje a gente vai então falar sobre o conteúdo da página 20 da apostila. Então, para isso, eu quero que todo mundo pegue a apostila e abra na página 20 e a gente vai falar sobre coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias, então elas de verdade não existem, tá? Mas o ser humano criou para poder facilitar a localização de qualquer elemento, ou seja, um lugar, um objeto, uma pessoa que esteja parado ou em movimento na superfície da Terra. Então, as coordenadas geográficas, elas dão uma localização com precisão de qualquer coisa, de qualquer elemento na superfície da Terra. Tudo bem? E aí, então, para poder fazer essa localização precisa, nós utilizamos dois conjuntos de linhas, certo? Que são os paralelos, também conhecidos como latitudes, e os meridianos, também conhecidos como longitudes, tudo bem? E é bem no encontro de uma latitude ou de um paralelo com uma longitude, também conhecida como meridiano, é bem no cruzamento dessas duas linhas que a gente tem a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Tudo bem até aqui? Bom, então olha só, esse conjunto de linhas, as latitudes, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre elas, tá? E as longitudes, ou também conhecidas como paralelos, que são essas linhas horizontais, e também os meridianos, que são essas linhas verticais, como vocês podem observar, esse conjunto de linhas, então é conhecido como sistema de coordenadas geográficas, reforçando conjunto de linhas imaginárias que tem como intuito localizar com precisão qualquer elemento na superfície da Terra. Tudo bem até aqui? Bom, vamos continuar. Então, os paralelos, o que eles são? Eles são círculos que eles dão a volta toda na Terra, certo? E aí, então, olha só, a gente vê aqui como linha horizontal, mas na verdade, vamos lembrar que a Terra é um corpo esférico. Então, um círculo que dá uma volta inteira na Terra é o que a gente chama de paralelo. E nós temos vários paralelos, mas dentre eles, um merece destaque, né? Um é muito, muito, muito importante, que é o paralelo do Equador. Então, a linha do Equador, né, ela é um círculo que dá, então, uma volta na Terra, e ela acaba dividindo a Terra em duas partes iguais. Tudo que está ao norte é o que a gente chama de hemisfério norte. Tudo que está ao sul a partir dessa linha é o que a gente chama de hemisfério sul, como vocês podem observar melhor aqui. Então, olha só, a partir do paralelo do Equador, né, que dá a volta toda na Terra, tudo que está no sentido norte a gente chama de hemisfério norte, tudo que está no sentido sul de hemisfério sul. Tudo bem? Bom, além disso, tem outros paralelos que são super importantes, mas vamos lembrar que todos os demais paralelos eles vão tomar como referência o paralelo do Equador, tá? Outros paralelos importantes são o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, assim como o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá? Então vamos visualizar eles aqui. O Equador, o Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, e o Círculo Polar Antártico, também no hemisfério sul. No hemisfério norte, nós temos aqui então o Trópico de Câncer, assim como o Círculo Polar Ártico, tá? Outra coisa que vale a pena ressaltar, né? Quanto mais distante do paralelo do Equador vai ficando, menores vão sendo as circunferências, ou melhor dizendo, menores vão sendo os diâmetros, né, desses paralelos que ficam mais próximos dos polos. Tudo bem? Bom, agora quero que vocês virem a página da apostila e vão para a página 21. Então vamos falar um pouquinho melhor, né, a respeito do que são os meridianos. Então olha só, até agora o que a gente viu? Que para poder facilitar a localização de qualquer elemento na superfície da Terra, o ser humano criou um conjunto de linhas imaginárias conhecido como sistema de coordenadas. Esse conjunto de linhas imaginárias, esse sistema de coordenadas, são formados por dois tipos de linhas. Os paralelos, também conhecidas como latitudes, e a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ou os meridianos, também conhecidos como longitudes. Tudo bem? Aí então a gente falou que foi bem, melhor, a gente falou que é bem no cruzamento de um paralelo com meridiano ou de uma latitude com uma longitude é que a gente tem a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. A gente falou que os paralelos, na verdade, eles são círculos horizontais que dão a volta completa na Terra.
E aí o paralelo mais importante é o Equador, porque ele vai servir como referência para todos os outros. E aí a gente destacou também que tem outros paralelos bastante importantes também, tais como o Trópico de Câncer no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul, tudo bem? Agora a gente vai falar então dos meridianos, como eu já tinha dito para vocês. Os meridianos, eles são semicírculos. O que que é isso? Ó, então eles são metade de um círculo, perceberam? Ó, aqui ó, metade de um círculo. Então eles são linhas verticais, mas na verdade são semicírculos, que são metade de um círculo, que vão do Polo Norte até o Polo Sul, certo? E aí então eles são muito importantes porque junto com os paralelos é que eles mostram a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra, tudo bem? E aí vale a pena a gente ressaltar que tem um meridiano que é referência para todos os outros, assim como acontece com o Equador. O meridiano referência é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano ele tem uma importância bastante grande. Ele também divide a Terra, assim como o Equador, em duas partes iguais. A partir desse meridiano de Greenwich, tudo que está a leste é conhecido como hemisfério leste ou oriente, e tudo que está a oeste é conhecido como hemisfério oeste, também conhecido como ocidente, certo? E aí então os outros meridianos, eles vão tomando como referência, eles vão mostrando uma distância em relação a esse meridiano de Greenwich, que é o principal. E o meridiano de Greenwich ele está ali próximo do Reino Unido, né? Ele está na região do Reino Unido, ele foi definido nessa área, porque lá tem um dos mais antigos e mais importantes observatórios astronômicos do mundo. Então, por isso que ele foi definido lá, tudo bem? Continuando, vamos descer então aqui para a página 21, ou melhor, no final da página 21, onde aqui aparece o conceito de latitude e longitude. Então, olha só, paralelos são círculos que dão voltas inteiras aí ao redor da Terra. E a gente tem o Equador, tem vários outros paralelos, né? Inclusive os círculos polares e os trópicos, tudo bem? Os meridianos são metades de um círculo, ou aquilo que a gente chama de semicírculo, que vão do Polo Norte até o Polo Sul. A gente tem um meridiano central, que é o meridiano de Greenwich, e todos os outros vão mostrando uma distância em graus em relação a esse, tudo bem? E aí, então, olha só, o conceito de latitude, né, são linhas horizontais, todas elas vão utilizar como referência o Equador, e que por isso vão mostrando uma distância, mas essa distância aparece em graus, uma vez que a Terra é um corpo esférico, em relação ao Equador, certo? Então, olha só, a gente tem a linha do Equador, e todas as linhas paralelas ao Equador, todos os círculos paralelos ao Equador, né, o que acontece? Eles vão mostrando uma distância em graus em relação ao Equador. Então, o Equador é a linha referência. Sendo assim, quando estão perto, ou seja, as linhas estão próximas ao Equador, o valor da latitude, o valor do grau é menor. À medida que isso vai se distanciando, que elas vão ficando mais distantes em relação ao Equador e vão ficando mais próximas dos polos, né? Quanto maior a distância, maior o valor. Então, o valor do grau também fica mais elevado. As latitudes, elas variam de 0, que é o valor do Equador, porque ele é a linha referência, até 90 graus norte, e de 0, que é o Equador, que é a referência, até 90 graus sul. Tudo bem? E essas são as linhas horizontais, você não pode esquecer, tá? Horizontais, tá? Bom, como a gente tinha dito, para poder localizar com precisão, a gente precisa de uma outra linha também. E essa outra linha vão ser os meridianos, que também são conhecidos como longitudes. E as longitudes são linhas verticais. A gente falou, na verdade não são bem linhas verticais, são semicírculos, né? São metades de um círculo, mas são linhas verticais que vão tomar como referência o meridiano de Greenwich. Como o meridiano de Greenwich é a linha referência, então ele vale 0 grau, certo? E todas as outras longitudes vão mostrar uma distância em graus em relação a esse meridiano referência, que é o de Greenwich. E aí, então, linhas que estão bem próximas ao meridiano vão apresentar, então, o valor do grau baixo, certo? À medida que a distância vai aumentando, vai ficando mais longe do meridiano, o valor do grau vai aumentando também. E os meridianos, ou melhor dizendo, as longitudes, elas variam de 0 a 180 graus leste e 0, que é o valor do meridiano de Greenwich, a 180 graus oeste. 180 mais 180, como a gente sabe, acaba aí fazendo a soma e dando 360, que é o que a Terra tem em
quanto esfera. Certo, turma? Tudo bem até aqui? Então, agora a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente continua o tema 4 da apostila. Certo? Bom, um beijo para vocês.